Bom dia, gente. Aqui é o João Carvalho falando pelos Mistérios de Deus. Espero que todos vocês estão tendo um bom sábado e temos agora um outro vídeo no nosso estudo bíblico, o estudo 17, e espero que seja de bom proveito para todos vocês. É mais um outro vídeo sobre as festas santas de Deus do outono. Preparai você o caminho do Senhor. É, essa é as festas de outono de Deus. Um vídeo realmente muito bom. Começamos a falar do João Batista e como João Batista ele preparou o caminho do Senhor antes da volta do Senhor. João Batista, ele sempre falou que ele não era o Messias, mas que ele estava preparando o caminho para o Messias, que ele batizava com água, mas o Messias iria batizar com fogo e com o Espírito. O pai de João, Zacarias, quando morreu perante o altar, porque o rei queria, Herodes, ele queria saber onde estava o filho de Zacarias para matá-lo. E Zacarias, é claro, não falou, mas ele realmente não sabia, porque ele falou para a mulher dele para levar o filho dele para o deserto, onde ele moraria. Ele sempre morou no deserto, como a Bíblia fala, comendo mel e gafanhotos. E porque Zacarias, o pai de João, não falou onde ele estava, ele foi morto lá mesmo no altar, quando era o tempo dele de servir o altar. Ele era uma das famílias que, quando chegava a vez dele, isso não era todo sacerdote que poderia servir no templo. Ele era uma das famílias, de acordo com Abaias, e ele tinha a hora e a vez de servir no templo. E ele já era uma pessoa bem idosa e uh, a vez dele chegou para servir no templo. Uma vez na vida de um sacerdote, aqui a ordem de Abaias, uma vez na vida de um sacerdote ele poderia servir no templo. E quando chegou a vez dele de colocar fogo como é que fala? O incêndio, as velas, acenderem as velas no templo, quando ele entrou no templo, ele viu sentado do lado direito, era Gabriel, o arcanjo. E o Gabriel, ele foi mandado para trazer Zacarias a mensagem de que ele teria um filho, ele e a mulher dele. Zacarias, sendo já um homem bastante idoso, não acreditou na mensagem. E foi com que fez com que Gabriel, falando: Eu sou Gabriel, estou sempre perante o trono de Deus, e eu fui mandado aqui para te dar essa boa notícia, e isso não é bom o suficiente? E ele falou: Você ficará surdo e mudo, e não vai poder falar até não falar e ouvir até tudo isso acontecesse. Algumas traduções fraquíssimas da Bíblia falam que ele ficou mudo e não podia falar, mas ele ficou surdo e mudo, como vocês vão ver o vídeo, ele não conseguiu ouvir. E a segunda parte desse vídeo, falando sobre Ruth, uma gentia. Muitas pessoas perguntam quem era Ruth, uma gentia. Bom, Naomi, que era uma mulher que morava em Israel, desceu para a terra dos Moabitas, porque estava uma grande seca onde ela morava. Ela tinha um marido e ela teve dois filhos casaram com duas mulheres moabitas. Então Ruth era uma dessas mulheres e ela era gentia. E os dois filhos de Naomi casaram então com essas mulheres, as gentias dos moabitas. Ruth era uma delas. Com o passar do tempo, morreu o marido da Naomi e morreu também seus dois filhos. Então só ficou a Ruth e as duas noras dela. Com o tempo, Ruth chegou e falou para elas que ela ia voltar para a terra. Que ela ia voltar para a terra de Israel e para Ruth voltar para os pais delas, que eram moabitas, moravam naquela cultura. Os moabitas tinham uma cultura, tinham um ritual
que esse Deus dele chamado de Shechem, é Shechem e outro Deus que para eles era o Deus da prosperidade. Uma dessas, como esses moabitas adoravam esse Shechem, é o seguinte: eles esquentavam a mão desses deuses deles, tão quente, tão quente, tão quente, e depois que estava muito, muito quente, eles colocavam os bebês deles na mão desses deuses. Shen é o nome de um deles. E esse, aliás, não Shechem, Shemesh, e ele era como vestia de cor vermelha, como o Papai Noel, né? Que tem muito a ver ligado com isso. E no dia 25 de dezembro, exatamente, era quando tinha o ritual deles. Eles matavam os bebês em massa. Essa era a cultura que Ruth saiu. Por que estou falando tudo isso aí? Porque é inacreditável o que vai acontecer e vocês passam a conhecer o seu Deus mais, Yahová, e o seu filho Yeshua, que conhece o seu Deus e a misericórdia que ele realmente tem. A Naomi voltando para a terra de Israel, uma da nora dela beijou ela, não quis ir, mas acabou voltando. Agora a Ruth não, a Ruth disse, não, eu vou voltar com você para Israel. O seu Deus será meu Deus, o seu povo será meu povo. E depois elas acabaram voltando, e de acordo com a Torá, a Torá diz que os campos, nos cantos dos campos, eram para ser dados para as viúvas, os órfãos, e para os levitas que não tinham nenhuma herança na terra, e para os pobres. Então Boaz era um desses fazendeiros, e ele cercou, é claro, a fazenda dele, como eles faziam, eles são obrigados a fazer isso. E os cantos deles deixavam para os pobres escolherem. E era onde Ruth ia pegar alimento para levar para Naomi, que já é uma senhora bastante idosa, levava para a casa dela. Com o decorrer do tempo, a Ruth conheceu Boaz, tanto que ela conversava, e Boaz percebeu nela uma mulher que realmente queria muito conhecer o Deus hebreu, e conhecer a Torá, e viver de acordo com tudo que esse Deus falou. Realmente a Torá estava no coração dela. Boaz viu isso, se apaixonou por ela e casou com ela. O resultado de tudo isso é que ela acabou sendo a bisavó do rei Davi. Se você pode imaginar isso. Uma mulher de uma cultura onde sacrificavam bebês em massas para aquele deus pagão, matavam os bebês, incineravam eles, viravam cinzas na mão desses deuses pagãos. Depois que tinha cinza, eles enterravam o bebê nas regiões. E os arqueólogos hoje acham essas cinzas ao redor desses sacrifícios dos bebês que foram incinerados, queimados até a cinza nas mãos desses deuses pagãos. Essa é da onde veio Ruth. E ela se arrependeu de tudo que ela viveu, que fez. Totalmente não queria ter nada a ver com os moabitas, queria tudo a ver com Deus. Foi uma mudança de coração dela inacreditável, e Deus aceitou isso, e ela acabou se tornando a bisavó do nosso grande rei Davi. Se isso não fosse o suficiente, muitos anos mais tarde, descendência mais tarde, ela acabou sendo a própria descendente do Messias. O próprio Messias veio do sangue de Ruth, pra vocês terem uma ideia, através do sangue de Maria. Então, por aí vocês verem, conheça o seu Deus, como ele é tão misericórdia, e não existe pecado suficiente ou pecado maior que não possa ser perdoado por Deus, se você se arrepender, não querer mais fazer, mudar a sua vida. E Deus realmente, como ele tem falado, ele perdoa. E você, esses negócios que tem no mundo aí, que o seu pecado é tão grande que Deus jamais te perdoará, isso é maligno, isso é coisa maligna, não é de Deus. Se uma pessoa, vocês podem ver que o nosso próprio rei Davi
foi um adultério. Ele matou um homem para pegar a esposa dele e fez barbaridades, mas com o coração totalmente lhe deu a Deus e ele foi perdoado e ele acabou se tornando um dos irmãos de Deus. Não há, gente, pecado que possa ser perdoado pelo seu Deus. Conheça o seu Deus. Esse negócio do pecado é grande o suficiente, ele jamais o perdoará. Não existe, isso não é de Deus. O nosso Deus é realmente misericordioso, muito misericordioso. E as pessoas que sempre quiserem mudar, não interessa o que eles fizeram nessa vida. Como já te dei 2 exemplos, realmente não interessa o que vocês fizeram nessa vida. Vocês sempre terão a oportunidade de se arrepender e mudar os seus caminhos, mudar o jeito de aceitar Jesus, aceitar Deus em tuas vidas e mudar e seguir a Deus com todo o teu coração e alma. Sempre, sempre Ele está disposto a levar a mão e te pegar e te perdoar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então todos vocês tenham um bom sábado e até a próxima então.